Eu não fui ao cemitério para procurar sinais. Eu fui porque era aniversário da morte do meu pai. E eu ainda não aprendi a viver sem a ideia de que ele ia voltar pela porta com aquele jeito cansado, mas firme, de quem sempre achava uma solução. Chovia fino desde cedo. Uma chuva que não lavava nada, só grudava. O céu parecia uma tampa de panela, baixo e pesado. E eu lembro de ter pensado que o mundo inteiro estava com o mesmo humor do cemitério. Quieto, úmido e sem paciência. O portão rangeu quando eu empurrei, como se reclamasse da minha presença. O cheiro me acertou antes de qualquer coisa. Terra molhada, flor velha, vela apagada. Um cheiro antigo, que não pertence a nenhum outro lugar. Eu caminhei devagar pela alameda principal, pisando em folhas encharcadas que estalavam de um jeito errado, como se o som viesse de dentro do chão. As árvores ali dentro pareciam mais secas do que deveriam, braços escuros levantados contra o céu, e os galhos finos tremiam mesmo quando o vento não soprava. Eu tinha levado um ramalhete simples de flores brancas. Não porque ele gostasse. Meu pai era do tipo que dizia que flor era coisa para gente que não sabe o que falar. Mas porque eu precisava de um gesto. Um gesto que me lembrasse que eu ainda era filho dele, mesmo sem resposta. O túmulo ficava numa parte mais antiga do cemitério, menos visitada. As pedras eram manchadas, algumas com nomes quase apagados, e havia um silêncio diferente ali, um silêncio que não é ausência de barulho, mas presença de alguma coisa que não fala. Eu passei por um anjo de mármore com o rosto quebrado, e o buraco onde deveria estar a boca me deu a impressão de um grito congelado. Quando vi a lápide do meu pai, senti o peito apertar como se alguém tivesse amarrado uma corda em volta. Eu me agachei, limpei com a mão a água que escorria pela pedra e li o nome dele como se fosse a primeira vez. Antônio Ferreira. A foto oval estava um pouco embaçada de umidade. Os olhos dele, na foto, tinham aquele brilho que eu lembrava bem. O brilho de quem observa sem dizer. O meu pai sempre teve uma forma de olhar que parecia avaliar as pessoas por dentro. Eu coloquei as flores no vaso, endireitei uma vela que alguém tinha deixado e acendi. A chama tremelicou, lutando contra a umidade. Eu comecei a falar baixo, como se ele estivesse só dormindo ali embaixo. Contei que eu estava trabalhando demais, que minha mãe estava bem, que eu sentia falta. Eu não rezava exatamente. Era mais um desabafo, uma tentativa de colar o meu mundo no mundo dele. Foi quando ouvi meu nome pela primeira vez. Marcos. Não foi um grito, não foi uma voz alta. Foi como um sopro molhado, perto demais do meu ouvido. A palavra veio arrastada, como se atravessasse água antes de chegar até mim. Eu congelei. A chama da vela deu uma oscilada, alongou e depois voltou ao normal. Eu olhei para trás com o coração batendo na garganta. Ninguém. Só fileiras de túmulos e névoa começando a se levantar bem rente ao chão, como fumaça baixa. As árvores não se moviam. E eu não ouvi passos, nem folhas mexendo, nada. Eu fiquei de pé devagar, segurando o ramalhete como se aquilo pudesse ser uma arma. "Tem alguém aí?" Eu perguntei, me odiando pela voz trêmula. Nada respondeu. Eu forcei uma risada curta, falsa, para mim mesmo. "Impressão", eu murmurei. "É isso, só impressão." Voltei a olhar para a lápide. Tentei retomar o que estava dizendo, mas as palavras se embaralharam. Um frio começou a subir pela minha nuca. Um frio que não combinava com a temperatura do dia. Era um frio interno, como se tivesse entrado em mim. Eu fiquei ali mais alguns segundos, tentando organizar o pensamento. E então ouvi de novo. "Marcos." Dessa vez, mais perto. Não era atrás de mim, era ao meu lado, quase encostando. Meu estômago afundou. Eu virei o rosto para a direita e a névoa parecia mais densa, mais branca. Juro que vi algo se mover dentro dela, uma silhueta rápida, como uma pessoa atravessando um corredor. Eu dei um passo para trás e quase escorreguei na lama. "Quem tá aí?"
Eu disse alto agora, agressivo, como se gritar pudesse expulsar o medo. O silêncio respondeu com mais silêncio. Eu senti vergonha. Um homem adulto, sozinho, assustado no cemitério. Eu queria ir embora, só isso. Mas antes de virar, meus olhos caíram na foto do meu pai outra vez. E eu tive a sensação absurda de que ele estava diferente. Não a imagem em si, mas a expressão. Como se a boca estivesse um pouco mais tensa. Como se os olhos tivessem expectativa. Eu me inclinei, tentando ver melhor. A lente oval estava úmida e a água fazia o rosto parecer distorcido. Eu passei o dedo sobre a foto para limpar, e foi aí que a voz voltou. Não como um sopro, mas como um sussurro insistente, vindo de um lugar impossível. Marcos, aqui! Eu parei de respirar. Aqui não veio do lado nem de trás. Veio de baixo, do chão, da terra. Eu senti minhas mãos tremerem tanto que quase derrubei a vela. O sussurro tinha um tom familiar, e isso foi o pior. Não era exatamente a voz do meu pai, mas parecia ter a mesma textura, o mesmo ritmo, aquele jeito de arrastar certas sílabas. Uma semelhança suficiente para abrir dentro de mim uma porta que eu não queria abrir. Eu me afastei rápido e a vela apagou com um estalo seco, como se lembrou de que ali não era lugar de luz. Para, eu falei, sem saber para quem. Para com isso. A névoa ficou mais espessa. A alameda atrás de mim parecia mais longa do que eu lembrava, e o portão distante. Foi quando eu percebi outro detalhe. Não havia mais som de cidade, nenhum carro ao longe, nenhum cachorro, nada. Era como se o cemitério tivesse fechado uma tampa sobre si e me prendido dentro. Eu tentei dar meia volta e ir embora, mas no instante em que virei, ouvi passos. Passos lentos. Não eram meus. Vinham de trás, pisando nas folhas molhadas. Um crack, crack, crack. Pesado, deliberado, como alguém que quer ser ouvido. Eu não queria olhar. Eu sabia que se olhasse ia ver algo que não deveria. Mas o corpo tem seus próprios instintos, e meu pescoço virou sozinho, como se puxado. Não vi ninguém, só a fileira de túmulos, a névoa e um movimento na terra, bem em frente à lápide do meu pai. A terra estava respirando. Eu sei como isso soa, mas era isso. O barro úmido subia e descia devagar, como um peito sob um cobertor. Um montinho de terra que inchava e murchava. Meu coração disparou num ponto em que doía. Minha visão ficou estreita, como se o mundo estivesse se fechando. Não, eu sussurrei. Marcos. A voz veio novamente, agora quase impaciente. Me ajuda. A palavra ajuda saiu como alguém engasgando com lama. Eu dei 2 passos para trás e bati as costas em uma lápide. O choque me trouxe um pouco de razão. Eu pensei, isso é um ataque de pânico. Você está cansado. Você está imaginando. Eu tentei respirar fundo. Foi quando senti um toque no meu ombro. Uma mão, pesada, fria. Não foi como um vento ou um arrepio. Foi um contato real, com pressão, dedos afundando no tecido da minha camisa. Eu gritei e me virei num movimento desesperado. Ninguém. Mas a marca da mão ficou. Umidade escura, como se alguém com dedos molhados tivesse apertado meu ombro. E o frio daquele toque parecia ter atravessado a roupa e entrado na pele. Eu comecei a correr. Não corri bonito, não corri firme. Corri tropeçando, escorregando, com as pernas bambas. Passei por túmulos que pareciam inclinados para me observar, por árvores que pareciam se curvar. E o tempo todo, atrás de mim, meu nome era repetido, cada vez mais próximo, cada vez mais baixo, como se a voz estivesse agora dentro da minha cabeça. Marcos, Marcos, Marcos. O pior é que por um momento eu tive a certeza de que eu estava sendo seguido não por passos, mas por algo que deslizava, como um corpo arrastado, um som de terra raspando. Eu não olhei para trás. Eu só corri até ver o portão e empurrar com força. Quando ele cedeu, o barulho do mundo voltou de repente.
Carro passando, um cachorro latindo longe, a chuva no asfalto, como se o cemitério tivesse soltado minha garganta. Eu andei rápido até meu carro, tremendo, tentando me convencer de que tudo aquilo tinha sido minha mente. Eu entrei, tranquei a porta e fiquei uns minutos parado, respirando, sentindo o coração bater como um animal preso. Quando finalmente liguei o carro e comecei a ir embora, olhei pelo retrovisor. O portão estava fechado. Eu não lembrava de ter fechado, mas a ideia de voltar e conferir me deu náusea. Cheguei em casa com a roupa suja de lama nas barras da calça. Minha mãe perguntou se eu estava bem e eu menti. Tomei banho, tentei esquecer, botei uma série para assistir, qualquer coisa para encher a cabeça de ruído. Já era noite quando meu celular vibrou em cima da mesa. Uma notificação. Chamada perdida. Bem, eu olhei sem pensar. O número que aparecia na tela era um número antigo, que eu sabia de cor. Um número que eu já tinha apagado do contato, mas nunca esquecido. O número do meu pai. Meu corpo inteiro ficou gelado de um jeito que eu nunca senti antes. Eu fiquei olhando para a tela como se ela fosse uma janela para outro lugar. Então veio outra notificação. Correio de voz. Eu não queria abrir. Eu sabia que se abrisse, a linha entre o que é vivo e o que é enterrado ia se romper de vez. Mas eu abri. A gravação começou com um chiado longo, como vento passando por um buraco estreito. E então, bem baixo, como se estivesse dentro de um tubo, eu ouvi uma voz sussurrar. Marcos, aqui. E por trás da voz um som úmido, repetitivo, como alguém cavando por dentro. Eu desliguei o celular e fiquei sentado no escuro, sem coragem de olhar para a porta do meu quarto. Porque naquele instante eu percebi algo que eu não tinha notado quando cheguei em casa. Havia terra molhada no chão do corredor, pegadas, e elas vinham do lado de fora, até a porta do meu quarto, e paravam ali, como se alguém estivesse esperando eu abrir. Eu nunca tive medo de cemitério, pelo menos era o que eu repetia para mim mesmo quando aceitei o emprego. Vigia noturno, turno das 6 da tarde às 6 da manhã. Pagava bem o suficiente para eu não fazer perguntas demais, e eu precisava do dinheiro. Eu tinha acabado de sair de um trabalho ruim, aluguel atrasado, cabeça cheia. Cemitério parecia simples, um lugar parado, silencioso. O tipo de silêncio que, no máximo, faz a gente ouvir os próprios pensamentos. Eu não sabia que existia silêncio pior. Um silêncio que escuta de volta. Na primeira noite, o responsável me entregou o molho de chaves e fez um gesto vago para a guarita. Qualquer coisa liga, ele disse, mas o jeito que falou qualquer coisa soou como se já soubesse que eu não ia ligar. Mostrou as câmeras, explicou o básico, me desejou boa sorte e foi embora sem olhar para trás. Quando o carro dele sumiu na curva, eu percebi o tamanho do lugar. O portão alto, as alamedas longas, as árvores e as fileiras de túmulos se perdendo na escuridão como dentes. A noite desceu rápido. A iluminação do cemitério era fraca e amarelada, como luz de poste antigo. Fazia sombras compridas e tortas. O cheiro de terra úmida era permanente, misturado com vela queimada e flor passada. Eu rondava a alameda principal de hora em hora, por protocolo. O resto do tempo ficava na guarita, tomando café e ouvindo o vento bater nos vidros. Nada aconteceu naquela primeira madrugada, além de uma sensação estranha de estar sempre sendo observado pelas coisas que não têm olhos. Na segunda noite começou. Eu estava fazendo a ronda perto do setor das capelas, onde ficam os mausoléus mais antigos, aqueles com portas de ferro e grades trabalhadas. É a parte mais bonita do cemitério e também a mais silenciosa. Tem estátuas grandes ali. Anjos, santos, figuras de mulheres ajoelhadas, algumas já manchadas por limo, outras com o rosto desgastado pela chuva.
Eu passei por um anjo de pedra branca, com as asas abertas, cabeça levemente inclinada e mãos cruzadas sobre o peito. Ele estava sobre uma base alta, olhando para o corredor central, como se vigiasse tudo. Eu lembro bem da posição dele, porque a luz do poste batia de lado e fazia a sombra do anjo cair sobre o chão como uma mancha escura, parecendo uma pessoa ajoelhada. Voltei para a guarita, bati o ponto da ronda e fiquei assistindo às câmeras. Umas 2 da manhã, a tela da câmera do setor das capelas deu uma interferência rápida, aquelas listras que passam em câmera velha, e voltou ao normal. Eu ignorei. Até que, quase sem perceber, eu senti um incômodo. Uma sensação boba, tipo quando você volta ao quarto e tem certeza de que deixou a cadeira virada para um lado e ela está virada para outro. Eu abri a câmera das capelas de novo e olhei com atenção. O anjo parecia diferente. Não era claro o suficiente para eu afirmar, mas o ângulo da cabeça, o jeito como a sombra caía, dava a impressão de que ele estava menos inclinado e mais reto, mais atento. Eu ri sozinho, falei impressão e fechei a tela. Na terceira noite, a impressão virou certeza. Eu fiz a ronda mais cedo porque o tempo tinha fechado e uma neblina começou a entrar pelo portão, cobrindo tudo rente ao chão. Aquele tipo de neblina que engole os pés das pessoas. Os sons ficam abafados dentro dela. Você ouve seus passos, mas eles parecem longe. O cemitério fica parecendo um lugar fora do tempo. Quando cheguei no setor das capelas, parei instintivamente. A luz do poste estava falhando, piscando lento, como se respirasse. A cada piscada, as sombras mudavam de lugar, e eu vi o anjo de pedra. Ele não estava como antes. A base era a mesma, mas o corpo estava virado alguns graus, suficiente para eu notar. As asas, que antes apontavam um pouco para o corredor, agora estavam mais voltadas para a alameda lateral. E o rosto, eu tenho certeza disso, estava voltado para mim. Eu senti o estômago afundar. Encostei a lanterna no peito da estátua, como se a luz pudesse provar que eu estava delirando. A pedra era fria, úmida de sereno. Toquei com a mão, senti o limo. Não havia marcas de arrasto no chão. Não havia sinal de que alguém tivesse mexido nela. E uma estátua daquele tamanho não se move sozinha com o vento. Não tem talvez. Eu voltei para a guarita com a cabeça zunindo. Nas câmeras, tudo parecia normal, mas eu percebi outra coisa. O setor das capelas tinha um ponto cego entre duas colunas, um pedaço da alameda que a câmera não pegava por causa do ângulo. Eu tentei não pensar no que isso significava. Na quarta noite, eu ouvi passos. Era quase 3 da manhã. Eu estava sentado, cochilando em cima do cotovelo, quando o rádio fez um chiado seco, daqueles que parecem uma garganta limpando. Eu acordei com um susto e ouvi, muito baixo, um som que não vinha do rádio. Crac, crac, crac. Folhas secas. Eu olhei pela janela da guarita. A neblina estava mais densa do que nunca, e eu vi uma sombra passando entre os túmulos, uma silhueta alta, lenta. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Peguei a lanterna e saí. A porta da guarita rangendo pareceu um grito no silêncio. "Quem tá aí?" eu gritei, tentando soar firme. O som de passos parou. E aí, por alguns segundos, só existiu o vento. Eu caminhei com cuidado, a lanterna tremendo na minha mão. A luz batia nos túmulos e fazia as letras brilharem molhadas. Cheguei perto do setor das capelas e senti um frio absurdo, como se eu tivesse entrado numa geladeira aberta. Minha respiração saiu em fumaça, o que não fazia sentido naquela época do ano. Foi quando eu percebi uma coisa que me fez suar mesmo no frio. O anjo não estava na base. A base estava vazia. Eu congelei, e o meu cérebro demorou alguns segundos para entender. A estátua tinha sumido, uma peça enorme de pedra, pesada, que não tem como alguém levar rápido sem fazer barulho. A lanterna varreu o chão. Nada. Eu ouvi um estalo.
atrás de mim. Devagar eu virei, e lá estava o anjo. No corredor central, a uns 8 metros de distância, parado no meio da alameda como se sempre tivesse pertencido ali. As asas abertas pareciam maiores na névoa, a cabeça baixa, e os olhos esculpidos, estavam apontados direto para mim. Meu sangue virou água. Eu recuei um passo, depois outro. Meu pé escorregou na lama e eu quase caí. Quando levantei a lanterna, o feixe tremendo, eu juro que vi algo que não existe em pedra. Um brilho úmido dentro das cavidades dos olhos, como se eles estivessem cheios de água. Eu não consegui gritar. Minha garganta fechou. Então, eu ouvi um som vindo de dentro do anjo, um rangido lento, como pedra se esfregando em pedra. E a cabeça dele levantou um pouco. Foi só um movimento mínimo, mas o suficiente para quebrar o mundo. Eu corri. Corri sem dignidade, sem pensamento, sem plano. Corri até a guarita e tranquei. Encostei a cadeira na porta. Fiquei olhando as câmeras com o peito explodindo. Na câmera das capelas, eu vi a base vazia. E vi, no canto inferior do vídeo, a silhueta branca do anjo passando pela alameda, lento, entrando no ponto cego. Depois, a câmera deu interferência. Quando voltou, o anjo estava na frente da guarita. Eu vi pelas câmeras externas. Ele estava ali, parado bem diante da minha janela, tão perto que a cabeça dele quase encostava no vidro. Eu não conseguia ouvir nada além do meu coração, mas a sensação era a de que havia um som muito baixo, uma vibração, como um sussurro atravessando pedra. A luz interna da guarita falhou por um segundo, piscou, e quando acendeu de novo, eu percebi uma coisa impossível. Do lado de fora, na superfície do vidro, apareceu uma marca de mão. Uma mão grande com dedos longos, pressionada como se algo tivesse encostado ali. Só que a marca não era de sujeira, era de umidade gelada, como se a mão tivesse sido feita de névoa e frio. Eu fiquei paralisado olhando aquilo e foi aí que ouvi pela primeira vez, bem perto do meu ouvido, mesmo eu estando sozinho: "Não dorme." A voz não era masculina nem feminina. Era como várias vozes juntas, sussurrando ao mesmo tempo, sem ritmo humano. Eu tapei os ouvidos, mas a voz parecia vir de dentro do crânio. "Olha para mim." Eu não olhei. Não tive coragem. Eu fiquei com os olhos pregados nas telas. As câmeras mostravam o anjo parado, imóvel, como uma estátua normal. Mas eu sabia que ele não era. Quando deu 5 da manhã, eu comecei a ouvir o som de pedra arrastando no chão, bem devagar, dando voltas ao redor da guarita. Um som seco que fazia meu estômago revirar. Eu fiquei ali até amanhecer, sem piscar, com a certeza de que se eu fechasse os olhos, algo ia entrar. Quando o céu clareou, o som parou. Eu abri a porta com cuidado. Não havia ninguém. O anjo tinha voltado para a base no setor das capelas, como se nada tivesse acontecido. Eu pensei em ir embora e nunca mais voltar. Mas a vida real cobra, e eu era teimoso, ou burro. Na quinta noite, eu levei uma medida desesperada. Peguei giz e marquei no chão, ao redor da base do anjo, um contorno. Marquei a posição exata. Tirei foto. Fiz aquilo como quem tenta prender uma coisa impossível com uma linha no chão. Às 3 da manhã, eu fui lá conferir. O contorno estava intacto. O anjo também. Eu quase ri de alívio. "Tá vendo?" Eu falei sozinho para a estátua. "É pedra, só pedra." Nesse exato momento, o vento parou, e eu senti uma presença tão forte que minhas pernas fraquejaram. O ar ficou pesado, difícil de respirar, como se a neblina tivesse se tornado sólida. Eu olhei para o rosto do anjo e vi, bem devagar, uma gota escura escorrer do canto do olho esculpido. Não era chuva, não era sereno, era como lágrima. E aí, num movimento imperceptível, os olhos dele mudaram o foco. Eles me seguiram. Eu recuei, e o contorno de giz no chão começou a se apagar sozinho,
como se dedos invisíveis estivessem esfregando. A linha branca virou pó e sumiu em segundos, apesar do chão estar úmido, e a voz voltou colada em mim. Agora você sabe o caminho. Eu não esperei. Corri até a guarita, peguei minhas coisas e fui embora antes do meu turno acabar. Liguei para o chefe dizendo que estava passando mal. Ele não insistiu. Só disse, com uma calma que me deu medo: eu entendo. Quando cheguei em casa, joguei as roupas na máquina. Tomei banho. Tentei fingir que aquilo não tinha acontecido. Mas à noite, quando fui apagar a luz do quarto, vi algo no canto do cômodo. Não era uma sombra. Era uma forma. Uma silhueta clara, imóvel, como pedra branca em plena escuridão. Eu acendi a luz na mesma hora. Não tinha nada, mas no espelho do guarda-roupa, bem na altura do meu rosto, havia uma marca de mão embaçada, como se alguém tivesse encostado ali com dedos frios. E o pior, eu olhei para o reflexo e por um segundo juro que vi meus olhos, me olhando de volta como os olhos do anjo. Eu ainda consigo sentir o cheiro daquele lugar quando fecho os olhos. Não é só cheiro de cemitério, é algo mais específico, mais antigo, como terra molhada misturada com ferrugem e flor esmagada. Um cheiro que entra pelo nariz e desce direto para o estômago, deixando um gosto metálico na língua. Naquela noite, eu aprendi que certos lugares não são apenas silenciosos. Eles parecem estar esperando. A ideia começou como essas ideias idiotas que nascem de tédio e arrogância. Era sexta-feira, a cidade sem nada para fazer e a gente com aquela coragem emprestada que vem de estar em grupo. Eu, o Pedro, a Luana, o Rafa e o Lucas. O Lucas era o mais animado. O tipo que ria de filme de terror e dizia que fantasma não existe, como se isso fosse uma lei. Vamos no cemitério velho, ele insistiu. Tá abandonado faz anos. Dizem que tem túmulo aberto, capela quebrada, essas paradas. Vai ser da hora. Eu já tinha ouvido falar daquele lugar. Ficava na saída da cidade, depois de uma estrada de terra, cercado por mato alto. Diziam que ninguém enterrava mais lá porque o solo cedia, porque a administração fechou, porque era perigoso. E claro, como todo lugar abandonado, a cidade inventou histórias, vultos, luzes, gritos, gente que entra e nunca acha a saída. Eu não acreditava, mas também não gostava. Mesmo assim, eu fui. A gente chegou perto de meia-noite. O céu estava sem lua, um preto fechado, e a lanterna do celular parecia fraca demais para aquilo. O portão do cemitério estava meio aberto, como se alguém tivesse esquecido de fechar. Ou como se alguém quisesse que entrassem. O ferro rangia baixo quando encostava. O mato crescia por dentro, engolindo as alamedas. A sensação era de entrar num lugar que já tinha decidido que não era mais de gente. Caraca! O Pedro sussurrou, e aquela palavra saiu pequena demais. O Lucas deu risada. Relaxa, isso aqui é só mato e pedra. A gente entrou. Os primeiros passos foram estranhos. O chão era irregular, cheio de raízes e buracos, e as folhas secas estalavam de um jeito alto, como se anunciassem nossa presença. Eu reparei que, mesmo sem vento, os galhos mexiam. Não era balanço natural, era um tremor, como dedos batendo. A Luana apertou meu braço. Tá frio, né? Estava. Um frio fora de época. Aquele tipo de frio que não vem do ar, vem de dentro. A respiração saía branca, e eu lembro de pensar que aquilo não fazia sentido. A gente foi avançando, rindo baixo, tentando manter o clima leve. O Rafa filmava tudo, falando para a câmera como se fosse um vlog. O Lucas ia na frente, abrindo caminho com a lanterna, e o cemitério parecia maior do que deveria. As alamedas eram longas e as lápides sumiam na escuridão como dentes tortos. Tinha túmulos quebrados, cruzes caídas, nomes apagados pelo tempo. Havia uma capela pequena mais ao fundo, sem porta, com a entrada como uma boca aberta. Foi ali que o Lucas parou. Vamos lá dentro,
ele disse, animado demais. Eu olhei para a capela e senti um aperto que não era medo comum. Era instinto. Aquele lugar parecia errado, como se a escuridão ali dentro fosse mais densa do que a noite ao redor. A gente entrou mesmo assim. Dentro, o cheiro mudou. Ficou mais forte, mais úmido. Tinha mofo e algo que lembrava carne velha, mesmo não havendo nada. O teto estava rachado e a luz da lanterna revelava desenhos apagados nas paredes como manchas que poderiam ser rostos. O Rafa brincou. Se aparecer um demônio agora, eu desmaio. E foi aí que o Lucas fez a primeira coisa que ninguém explicou depois. Ele sorriu para a gente, um sorriso largo, e disse, vou dar uma volta ali fora. Já volto. Que volta? Eu perguntei. Fica aqui, mano. Ele já estava saindo. Relaxar, 7 minutinhos. 7 minutos. Eu nunca esqueci esse número. A gente ficou na capela esperando ele e tentando manter a brincadeira. Só que o clima mudou. O Pedro ficou inquieto, andando de um lado para outro. A Luana não desgrudava da lanterna. E eu comecei a ouvir um som baixo, como se alguém arrastasse algo pesado do lado de fora. Vocês estão ouvindo? Eu perguntei. O Rafa parou de filmar. Ouvir o quê? O som vinha e ia, um raspado. Depois silêncio, um estalo seco, depois de novo, como se alguma coisa estivesse se movendo no mato, contornando a capela. Lucas! Eu gritei. Nada. Eu fui até a entrada da capela e apontei a lanterna para fora. A névoa tinha surgido do nada, rasteira, cobrindo o chão. As lápides pareciam boiar nela. O cemitério, que já era escuro, ficou ainda mais sem forma, como se o lugar estivesse borrando. Lucas! O Pedro gritou também com a voz mais alta. Silêncio. A gente começou a contar o tempo por nervosismo. Eu olhei no relógio do celular. 0017. Esperei. 00019. 0021. Isso tá esquisito, a Luana disse. Ele tá zoando, o Rafa respondeu, mas a voz dele já não tinha certeza. Eu saí da capela. O ar lá fora era mais gelado. A neblina grudava na pele como umidade viva. Eu dei alguns passos entre os túmulos, chamando o Lucas e sentindo o coração bater errado. As sombras pareciam se mover quando eu virava a lanterna. Não era ilusão de luz. Era como se alguma coisa se escondesse e corresse entre os túmulos. Foi então que o Pedro apontou. Ali! Eu segui o dedo dele. Entre duas lápides quebradas, tinha uma figura parada, alta, imóvel. Eu achei que era o Lucas, mas não fazia sentido. A figura era escura demais, uma mancha mais escura que a noite. Lucas! Eu chamei com a garganta seca. A figura não respondeu. E quando eu avancei mais um passo, ela desapareceu. Não saiu andando. Não correu. Simplesmente não estava mais lá, como se tivesse sido apagada. Meu estômago revirou. Volta pra capela, eu falei. A gente voltou rápido, e foi aí que o Rafa, tentando ser engraçado, disse: Tá, ok, já deu, vamos embora quando ele voltar. O problema era, ele não voltava. 0023, 0024, 0025. A sensação de tempo começou a ficar estranha, como se o relógio estivesse lento, pesado. E então, a 0026, a gente ouviu passos. Passos vindo de longe, na direção da capela. Lentos, deliberados. Pisando em folhas secas. Crac, crac, crac. Eu prendi a respiração. A silhueta apareceu na entrada da capela. Era o Lucas. Mas não era. Ele estava pálido de um jeito impossível, como se todo o sangue tivesse sido drenado. A pele parecia translúcida sob a luz da lanterna. Os olhos estavam abertos demais, sem foco, como se ele estivesse olhando através da gente. E o cabelo dele estava úmido, como se tivesse mergulhado a cabeça na água. Mano, onde você estava? O Pedro perguntou, aliviado e irritado ao mesmo tempo. O Lucas não respondeu. A Luana se aproximou. Lucas, tá tudo bem? Ele entrou na capela devagar. O jeito de andar dele estava estranho, duro, como se o corpo não fosse dele. Ele parou no meio e ficou olhando para o chão. Cara, o Rafa disse tentando rir.
Você tá fazendo isso para assustar? Porque tá funcionando. Nada. Eu cheguei mais perto e senti um cheiro vindo dele. Um cheiro de terra muito fresca, como barro recém-cavado. E tinha terra nas unhas dele. Terra escura, grudada. Você caiu? Eu perguntei. O Lucas levantou o rosto lentamente. E foi aí que eu vi algo que me marcou. Os lábios dele estavam roxos. E havia um pequeno risco vermelho no canto da boca, como se ele tivesse mordido por dentro. Ele abriu a boca, como se fosse falar. E então, ele sorriu. Um sorriso pequeno, errado, sem emoção. E sussurrou. Eu ouvi vocês me chamando. A minha nuca gelou. A gente te chamou, sim. Você estava onde? Ele olhou para a parede, não para mim, como se falasse com alguém do lado. Não, não foi vocês. O Pedro deu uma risada nervosa. Tá, vamos embora. A gente começou a sair. Eu queria ir o mais rápido possível, mas quando eu passei pelo Lucas, ele segurou meu pulso. A mão dele estava gelada, não gelada de frio comum, gelada como pedra molhada. Ele apertou forte e, sem olhar para mim, sussurrou. Não pisa onde está molhado. Eu puxei o braço e fiquei arrepiado. O quê? Ele soltou como se nada tivesse acontecido. A gente saiu da capela e começou a andar rápido em direção ao portão. O cemitério parecia mais escuro agora, como se a neblina estivesse fechando o caminho. E eu notei uma coisa apavorante. O chão, que antes era só folhas e barro, tinha manchas molhadas aparecendo, como pegadas. Pegadas surgindo do nada, na terra úmida, ao lado das nossas, acompanhando. Como se alguém invisível estivesse andando com a gente. Eu parei. O Rafa quase trombou em mim. Que foi? Eu apontei a lanterna para o chão. Todo mundo viu. As pegadas pararam também, bem na nossa frente. A Luana começou a chorar. O Pedro soltou um palavrão. E o Lucas... O Lucas ficou parado, olhando para aquilo como se fosse normal. Eu ouvi um sussurro vindo de algum lugar, baixo, misturado ao vento, mas claramente palavras. Não leva. Minha garganta fechou. Vocês ouviram isso? O Rafa balançou a cabeça desesperado. Vamos embora, pelo amor de Deus! A gente voltou a andar, quase correndo. As pegadas voltaram junto. E então o Lucas começou a ficar para trás, andando mais lento, como se resistisse. Lucas, anda! Eu gritei. Ele parou de vez e olhou para um túmulo específico à esquerda, coberto de mato, e disse como se lesse algo invisível. Eles estão chamando! A Luana puxou ele pelo braço. Para com isso. Ele virou o rosto para ela e, por um segundo, eu vi nos olhos dele uma coisa que não era humana. Não era brilho, era vazio, como um buraco. A gente conseguiu arrastar ele até o portão. Entramos no carro. Saímos dali com o coração estourando. No caminho, o Lucas não falou nada. Ficou olhando pela janela, imóvel, como se ainda estivesse lá dentro. Quando deixamos ele em casa, ele desceu do carro e foi andando devagar até a porta. Antes de entrar, ele se virou para mim e disse, eles sabem meu nome agora. No dia seguinte, o Lucas não respondeu mensagem, nem atendeu ligação. A mãe dele disse que ele estava doente. No terceiro dia, eu fui lá. Ele estava no quarto, sentado no chão, encostado na cama, olhando para a parede. A mãe dele chorava na cozinha. Eu me aproximei e falei com cuidado. Lucas. Ele virou o rosto devagar e sussurrou. Eu não voltei sozinho. Eu senti um nó no estômago. O que você está falando, cara? Ele apontou para o canto do quarto. Um canto escuro, onde a luz não chegava bem. Eu olhei. Não vi nada, mas senti uma presença. O mesmo frio. O mesmo cheiro de terra molhada. E então, bem perto do meu ouvido, eu ouvi, como naquela noite. Agora vocês também sabem o caminho. Eu saí correndo do quarto, tremendo. E quando olhei para o corredor da casa, vi marcas de pés molhados no chão, vindo do quarto do Lucas até a porta da rua, como se algo tivesse entrado.
e saído. E desde então, às vezes, quando eu acordo de madrugada, eu sinto cheiro de terra molhada dentro do meu quarto. E ouço, bem baixinho, meu nome sendo chamado de algum lugar que não deveria existir. Eu nunca fui uma pessoa impressionável. Sempre achei que medo era uma coisa que a mente inventa quando não entende o que está vendo. Eu cresci ouvindo histórias de assombração, dessas que as famílias contam em voz baixa depois do jantar, e sempre me pareceu mais superstição do que realidade. Até porque o mundo já tem horrores suficientes sem precisar imaginar outros. Mas naquela tarde, eu entendi que existem lugares onde o medo não nasce da imaginação, ele nasce da presença. Eu fui ao cemitério por um motivo simples. Minha avó tinha sido enterrada ali fazia pouco tempo e eu ainda não tinha conseguido visitá-la. A vida corre, a gente se distrai com trabalho, compromissos e quando percebe, o luto vira uma coisa silenciosa guardada num canto. Eu me senti culpada. Então escolhi um dia de semana, quando o cemitério estaria vazio, e fui sozinha. O céu estava nublado, com aquele cinza uniforme que parece não ter profundidade. Não chovia, mas o ar tinha umidade e tudo cheirava a terra molhada. Quando atravessei o portão, senti como se tivesse entrado num lugar onde o som é diferente. Os passos ficam abafados, as vozes parecem erradas. Até a respiração soa alta demais. O cemitério era grande, cheio de túmulos antigos e novos misturados. Algumas lápides tinham fotos, outras só nomes. Havia flores frescas em alguns lugares, mas na maioria as coroas estavam murchas, apodrecendo lentamente. O cheiro de flor morta é um cheiro que nunca sai da memória. Eu caminhei devagar, procurando o setor onde minha avó estava. O vento soprava fraco, fazendo as folhas secas se arrastarem pelo chão. Eu ouvi pássaros ao longe, mas dentro do cemitério parecia que até os animais evitavam cantar. Enquanto eu andava, tive aquela sensação comum de estar em um lugar que não pertence aos vivos. Não era pânico, era respeito. Um desconforto leve, como se você estivesse visitando uma casa onde não foi convidada. Cheguei ao túmulo dela depois de alguns minutos. A lápide ainda era clara, recente. O nome gravado parecia mais real do que eu queria aceitar. Eu me ajoelhei, passei a mão sobre a pedra fria e senti um aperto no peito. Desculpa ter demorado, eu murmurei. Fiquei ali alguns minutos falando baixinho coisas simples, como se ela pudesse ouvir. Contei que sentia falta do cheiro do café dela, que minha mãe ainda chorava às vezes, que eu sonhava com ela. A brisa trouxe um frio estranho e eu puxei o casaco mais perto do corpo. Quando terminei, fiquei parada, sem pressa de ir embora. O silêncio era pesado, mas também parecia cheio, como se o ar estivesse carregado de algo invisível. Foi então que aconteceu a primeira coisa, um sussurro. Muito baixo. Não parecia uma voz clara, mas parecia uma respiração próxima demais. Eu congelei olhando ao redor. Não havia ninguém perto. O cemitério parecia vazio, só túmulos e árvores. Eu tentei racionalizar. Talvez o vento. Talvez alguém longe. Mas meu corpo já tinha reagido. Um arrepio subiu pelos meus braços e se espalhou pela nuca. Eu me levantei devagar e comecei a caminhar de volta pela alameda principal. A ideia de ficar ali mais tempo me incomodava. Eu queria sair, voltar para o barulho da rua, para a vida normal. Enquanto eu andava, reparei em um detalhe. A neblina estava começando a surgir, mesmo sendo tarde. Uma névoa baixa, rasteira, cobrindo o chão como fumaça. Ela fazia as lápides parecerem flutuar. Eu acelerei o passo. Foi aí que senti. Um toque, leve, quase delicado. Algo passou pelos meus cabelos, como dedos. Eu parei imediatamente. Meu coração deu um salto violento. Fiquei imóvel, tentando entender. Talvez um galho, mas não havia árvore tão perto. Talvez o vento, mas vento não toca como mão.
Eu respirei fundo e continuei andando, tentando convencer a mim mesma de que era imaginação. 2 passos depois, o toque veio de novo, mais forte. Desta vez, eu senti claramente dedos deslizando pelo meu cabelo, puxando levemente, como se alguém quisesse chamar minha atenção. Meu sangue gelou. Eu virei rápido, a respiração presa. Atrás de mim, entre as lápides, havia uma silhueta, parada, imóvel. Uma forma alta, escura, sem rosto definido, como se fosse feita de sombra condensada. Eu não consegui falar, minha garganta travou. Meu corpo inteiro ficou pesado, como se a gravidade tivesse aumentado. A silhueta não se movia, mas eu tinha certeza de que estava me observando. Eu dei um passo para trás. Ela continuou parada. O silêncio ao redor parecia absoluto, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração comigo. Então eu pisquei, e ela não estava mais lá. Sumiu. Não correu, não se escondeu. Simplesmente deixou de existir. Eu senti uma onda de pânico subir. Comecei a andar rápido, quase correndo, tentando alcançar o portão. A neblina parecia mais densa e as alamedas pareciam mais longas do que antes, como se o cemitério tivesse mudado de tamanho. Eu ouvia meus passos e por baixo deles outro som. Passos também. Não tão claros, mas presentes, como se alguém estivesse andando logo atrás, mas sem pressa. Eu não queria olhar, não queria confirmar, mas meu instinto falhou e eu olhei por cima do ombro. Não vi ninguém. Só névoa, só túmulos. Mas o frio na nuca me dizia que eu não estava sozinha. Eu continuei andando rápido. O toque veio de novo. Agora no ombro, uma pressão fria, como uma mão pousando com firmeza. Eu soltei um grito abafado e corri. Corri como nunca corri, tropeçando na terra úmida, sentindo o coração bater como se fosse explodir. O portão parecia distante demais. O cemitério parecia infinito, e então eu ouvi, bem perto do meu ouvido, uma voz. Um sussurro claro, feminino, arrastado. Não vai... Meu corpo inteiro parou por um segundo. Eu quase caí. A voz continuou. Fica. Eu corri mais. Finalmente alcancei o portão e o empurrei com força. O ferro rangeu alto, e quando passei para fora, foi como atravessar uma barreira invisível. O som da rua voltou. Um carro passando, um cachorro latindo, o mundo normal. Eu fiquei alguns minutos parada na calçada, tremendo, tentando respirar. Quando consegui, olhei para trás. O cemitério estava quieto, o portão fechado, como se nada tivesse acontecido. Eu fui para casa tentando esquecer. Tomei banho, lavei o cabelo, como se quisesse tirar de mim qualquer resquício daquele toque. Mas naquela noite... Quando fui dormir, senti de novo um leve deslizar nos meus cabelos. Eu abri os olhos na hora. O quarto estava escuro, o ar estava gelado, e eu ouvi bem baixinho, do canto do quarto. Agora você me ouviu. Eu acendi a luz imediatamente. Não havia ninguém, mas no espelho do guarda-roupa havia marcas, marcas de dedos, como se mãos úmidas tivessem passado pelo vidro. E no meu travesseiro, um fio de cabelo estava preso, como se tivesse sido puxado. Desde aquele dia, eu nunca mais fui ao cemitério sozinha. E às vezes, quando o vento passa perto demais, eu sinto dedos invisíveis brincando com meu cabelo, como se algo ainda soubesse o caminho até mim. Eu nunca pensei que pisaria naquele cemitério de madrugada. Não era algo que fazia parte da minha vida. Eu não tinha o hábito de visitar túmulos, nem de procurar respostas em lugares onde só existe silêncio. Mas naquela semana eu estava quebrado por dentro. Um tipo de cansaço que não se resolve com sono. Um vazio que parece puxar você para lugares estranhos, como se a própria tristeza tivesse vontade própria. E eu fui. O cemitério ficava afastado, quase no limite da cidade. Um lugar antigo, cercado por muros altos e árvores retorcidas.
Diziam que ali enterravam pessoas há mais de 100 anos. Gente sem nome, gente esquecida. Eu não sei exatamente o que me levou até lá. Só lembro da sensação insistente de que eu precisava caminhar. Como se algo me chamasse, baixinho, de dentro da terra. Quando parei o carro perto do portão, o relógio marcava 2h17. A rua estava vazia. Nenhuma luz acesa nas casas próximas. O vento soprava frio e as nuvens escondiam qualquer traço de lua. O portão do cemitério estava fechado, mas não trancado. Eu empurrei e o ferro rangeu alto como se protestasse. O som ecoou pelo interior e depois, silêncio. O tipo de silêncio que não é paz, é espera. O cheiro me atingiu imediatamente. Terra molhada, mofo, flores apodrecidas. Um cheiro que parecia grudar na garganta. Eu entrei devagar, com as mãos nos bolsos, tentando não parecer ridículo. Um homem sozinho num cemitério no meio da noite. Eu me convenci de que era só uma caminhada, só isso. O chão estava úmido, tinha chovido mais cedo e a terra era macia, escura. Cada passo afundava um pouco, deixando marcas claras. Eu notei isso, minhas pegadas. Eu seguia pela alameda principal, entre túmulos antigos, alguns inclinados, outros quebrados, cruzes de pedra manchadas, nomes apagados pelo tempo. Algumas fotos ovais ainda resistiam, rostos olhando para o nada. O vento passava por entre as árvores e fazia um som baixo, como sussurros distantes. Eu tentava não ouvir, tentava pensar em outra coisa. Mas quanto mais eu andava, mais eu sentia uma presença. Não atrás de mim, não à frente, ao redor, como se o ar estivesse cheio de olhos invisíveis. Eu parei por um instante, respirando fundo, e olhei para trás. Nada. Só a alameda escura, túmulos e névoa começando a rastejar pelo chão. Continuei. Foi então que ouvi um som, um passo, bem perto. Eu congelei. Meu coração acelerou. Eu tinha parado, mas o som continuou, como se alguém tivesse dado um passo ao meu lado. Eu olhei para a esquerda. Não havia ninguém. Olhei para a direita. Nada. A névoa se movia lentamente cobrindo a terra. Eu ri nervoso, tentando quebrar o medo. É só o vento, murmurei, mas vento não faz som de passo. Eu voltei a andar mais rápido, e então eu vi, no chão ao meu lado, uma pegada, fresca, nítida, mas não era minha. Ela surgiu na terra úmida, como se tivesse sido pressionada naquele exato momento. Eu parei, olhei fixamente. Outra pegada apareceu, ao lado da primeira, como se alguém invisível estivesse caminhando junto comigo. Meu estômago se revirou. Eu dei um passo para trás. As pegadas pararam. Eu fiquei imóvel, respirando rápido, tentando entender. Talvez fosse um animal, mas não. Eram pegadas humanas, grandes, fundas. Eu levantei a lanterna do celular e iluminei o chão. As marcas estavam ali. E o pior, elas estavam próximas demais, como se a coisa invisível estivesse encostada em mim. Eu comecei a andar de novo, devagar, tentando ignorar. As pegadas acompanharam, uma a uma, sempre ao meu lado, sempre na mesma distância. Como se aquilo estivesse andando comigo, sincronizado. Eu sentia um frio absurdo subindo pelas pernas. A respiração saía em fumaça, mesmo sem fazer sentido. Eu parei de novo e gritei, a voz tremendo. "Quem tá aí?" O silêncio respondeu. Então, bem baixo, eu ouvi um som que parecia vir de dentro da névoa. Um riso, curto, arrastado, como alguém tentando lembrar como se faz. Meu sangue gelou. Eu comecei a correr. As pegadas começaram a surgir mais rápidas, acompanhando meu ritmo. Eu corria, e elas corriam. Eu tropecei, quase caí, e quando me apoiei no chão, vi algo impossível. Uma pegada apareceu, dentro da minha. Como se aquilo tivesse pisado exatamente onde eu pisei. Como se estivesse entrando no meu caminho. Ou em mim. Eu levantei num salto e continuei correndo desesperado, tentando alcançar o portão.
Mas a alameda parecia mais longa. O cemitério parecia se esticar. As árvores pareciam se fechar. A névoa ficou mais densa e eu tinha a sensação horrível de que estava correndo em círculos. As pegadas continuavam e então elas pararam. De repente, eu parei também ofegante. Olhei para o chão. As marcas estavam todas ali, ao meu lado, paradas, como se aquilo tivesse parado junto comigo. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e então eu senti um peso no meu ombro, como uma mão invisível pousando lentamente. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia gritar. O toque era gelado, úmido, como terra molhada. E então uma voz sussurrou colada no meu ouvido. Você me sente? Eu quase desmaiei. A mão apertou e eu senti algo puxando, como se quisesse me arrastar para baixo, para a terra. Eu lutei, dei um passo para frente, outro, cambaleando. E a voz continuou mais baixa, mais íntima. Agora você também deixa marcas. Eu corri de novo, chorando, sem perceber. Finalmente vi o portão. Empurrei com força. Saí para a rua como quem escapa de um pesadelo. O ar da cidade parecia quente comparado ao frio de lá dentro. Eu me virei, tremendo, e vi o cemitério quieto, nenhuma pegada, nenhum som, só escuridão. Eu voltei para casa dirigindo como um louco. Tranquei todas as portas, tomei banho, tentei esquecer. Mas quando fui dormir, senti um cheiro de terra molhada no quarto. Abri os olhos. O chão, perto da cama, estava úmido. E havia pegadas que vinham do canto escuro do quarto, até o lado da minha cama, e paravam ali, como se algo invisível tivesse me seguido, como se soubesse o caminho, e antes de eu conseguir gritar, ouvi o sussurro final, dentro do silêncio do meu quarto. Você não saiu sozinho.